Vamos falar agora dos percentis, tá? Bom, no vídeo anterior nós vimos os quartis. Os quartis são medidas que separam um conjunto de dados em 4 partes iguais. Os percentis, então, eles vão separar o conjunto de dados em 100 partes iguais, ok? Não em 4. Então, quando as medidas as separatrizes separam em 4 partes iguais, elas são chamadas de quartis. Quando separam em 100 partes iguais, são chamadas de percentis, tá? Então, se nós temos aqui um conjunto de dados, né? Vamos supor que essa fita representa um conjunto de dados. E, de novo, esse conjunto de dados tem que estar ordenado obrigatoriamente, ok? Tem que estar ordenado, senão não faz sentido tomar os percentis. Nesse conjunto de dados ordenados, nós podemos tomar qualquer medida dentre os percentis que dividem o conjunto de dados em 100 partes iguais. E aí, eu, tenho que falar o seguinte para vocês. Assim como para dividir o conjunto de dados em 4 partes iguais, a gente precisava só de 3 medidas, quartil 1, quartil 2 e quartil 3, para dividir o conjunto de dados em 100 partes iguais, a gente precisa apenas de 99 medidas, ok? Então, eu tenho aqui o percentil, por exemplo. Acho que esse caneta já foi. Temos aqui o percentil 1, o percentil 30, o percentil 50 e, por fim, o percentil 99, tá? E qual a interpretação desses percentis? É a seguinte, vou pegar, por exemplo, o percentil 30. O percentil 30, antes dele, tem 30% dos dados. E depois dele, se antes dele tem 30, o que sobra tá depois. Depois do percentil 30, tem 70% dos dados. O percentil 50, antes dele, tem que porcentagem dos dados? Antes dele, tem 50% dos dados. E depois dele, tem os outros 50% dos dados. O percentil 99, antes dele, tem que proporção dos dados? 99% dos dados. Depois dele, tem o 1% restante dos dados. O percentil 1, antes dele, tem 1% dos dados. E depois dele, tem os outros 99% dos dados, ok? Então, eu tenho os percentis, começando do percentil 1, percentil 2, percentil 3, até o percentil 99, ok? Então, esses são os percentis. Por quê? Porque eles dividem o conjunto de dados, são 99 valores que dividem um conjunto de dados em 100 partes iguais, ok? Então, você precisa de 99 cortes para dividir uma barra de chocolate em 100 pedaços iguais, na vertical, com cortes verticais, ok? E aí, tem algumas analogias que a gente pode fazer, algumas comparações, na verdade. Bom, o percentil 50, se a gente observar bem, antes dele tem 50% dos dados. E depois dele tem os outros 50% dos dados. Quem mais tem essa definição? Se você lembrar de quartil, essa é a mesma definição do quartil 2. Então, o percentil 50, vou colocar aqui, ele é igual ao quartil 2. Porque o quartil 2 também é a mesma definição. Antes dele tem 50% dos dados, depois dele tem as outras 50% dos dados, ok? E o quartil 2, quando eu falei dele, eu falei também que ele é igual à mediana, por definição, porque a mediana é a mesma coisa. Antes dela tem metade dos dados, depois dela tem a outra metade dos dados. Então, o percentil 50, ele é igual ao quartil 2, que ele é igual à mediana,
ok? Outras duas afirmações a gente pode fazer. Se a gente pegar o P25, o P25, antes dele, tem 25% dos dados. Quem mais tem 25% dos dados antes? É o Q1. Então, P25, ele é igual ao quartil 1. O percentil 25, ele é igual ao quartil 1. Porque ambos têm a mesma definição. Em ambos, antes dele tem 25% dos dados, depois dele tem 75% dos dados. Da mesma forma, o P75 vai ser exatamente o mesmo valor do Q3. Por quê? Antes do P75, eu tenho 75% dos dados, mas antes do Q3, eu também tenho 75% dos dados. Então, se eu for pegar aqui o P75, ele vai estar mais ou menos na mesma posição, mais ou menos não, exatamente na mesma posição do Q3. E se eu for pegar o P25, ele é exatamente o meu quartil 1, ok? Então, nós temos essas considerações aqui que você percebe que, na verdade, o percentil, ele engloba os quartis e a mediana, ok? E com isso, para ilustrar, vamos fazer um exemplo de como obter, por exemplo, vou colocar aqui o percentil 30. E vamos obter também o percentil 60, né? Apenas a título de exemplo. Obtendo aqui esses dois percentis, nós poderíamos obter quaisquer outros, tá bom? Basta a gente mudar esses valores aqui de 1 a 99. Então, primeira coisa, sempre ordenar, sempre nessas medidas de separatrizes, tá? Ok, então vamos lá. O menor valor é o 11, tá? Então, eu coloco aqui 11, então estamos ordenando. Depois, eu não tenho outro 11, tem algum 12? Tenho um 12 aqui, só um 12. Tenho algum 13? Tô vendo aqui 1, 2, só vi 2, então, por enquanto são 2. 14, não tem nenhum. 15, um 15 aqui. Então, tá aqui um 15. 16, 1, 2. Tem outro 16? Tem aqui. Tem outro 16? Não, mas tem aqui um 17, um 18, um 19 e um 20. 17, 18, 19 e 20. Bom, aparentemente eu risquei tudo e agora vamos conferir as quantidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui N é 12, 12 valores, ok? Então, esse aqui é o número de valores, eu tenho 12 valores, ok? Então, aqui também tem que ter 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, tem 12, então dá certo. Beleza. Agora, vamos começar com P30. P30. Perceba o seguinte, se P30 é um valor que antes dele tem 30% dos dados, então, primeiro eu tenho que achar a posição de P30 para depois achar o valor de P30. Eu só vou conseguir achar o valor de P30, que é o que eu quero, se primeiro eu achar a posição dele, tá? Então, a posição de P30. Posição de P30 é 30% dos dados. Só que os dados são 12. Então, eu vou pegar esse valor 30% de 12. Quanto é 30% de 12? Né? Se eu pegar 12 e tomar 30%, isso dá
precisar de uma calculadora. Então, nós vamos precisar de uma calculadora, né? Então, 30%. 30% é a mesma coisa que 30 sobre 100. Então, eu tenho aqui 30%, que é 0,3. De 12. 30% de 12 é 0,3. É a mesma coisa que 0,3. 30%. 30 dividido por 100 é 30%. Deu 0,3, botei aqui 0,3. 30% de 12. Então, 30% de 12 é esse valor, 0,3 vezes 12. Quanto é 0,3 vezes 12? 3,6. Então, esse é o valor de P30? Não, essa é a posição de P30. Então, P30, o percentil 30, é um valor entre o terceiro e o quarto valor. Então, 3,6 para mim é uma posição entre o terceiro e o quarto, ok? Posição entre o terceiro e o quarto. E aí, eu vou lá entre o terceiro e o quarto, tá aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Terceiro, esse é o terceiro. E esse é o quarto. O que eu faço com esses dois elementos, né? Eu tomo uma média. Então, a média desse terceiro e quarto elemento vai dar para mim o valor de P30. Então, a média de 13 com 13, como são dois valores iguais, a média, que é a soma dos dois, dividido por 2, a média dá o próprio 13. Então, P30 vale quanto? P30 vale 13. E esse valor que a gente obteve aqui é com respeito à posição, tá? Posição de P30. Valor de P30 deu 13, tá bom? Então, com isso, nós resolvemos o que é solicitado para P30. Vamos fazer aqui o exemplo para P60. Primeiro, eu tenho que achar a posição de P60, tá? E depois, usando a posição de P60, eu vou achar o valor de P60. Então, para eu achar a posição de P60, vai ser 60% da quantidade de valores, que é 12. 60% de 12, se 30% de 12 deu 0,3, 60% de 12 vai dar 0,6, né? Correto? Vamos fazer a conta aqui, só para eu não mentir sozinha. Então, 0,6 vezes 12... Ah, não, eu só tô fazendo... Eu não tô falando o resultado, né? Eu tô falando a proporção. 60%... Eu me confundi aqui, desculpa, gente. 60% de 12 é a mesma coisa. 60%, 0,6 de 12 vezes 12. Então, 0,6 de 12 é 0,6 aqui vezes 12, deu 7,2. Isso não é o valor de P60, isso é a posição. Então, P60 é um valor entre o sétimo e o oitavo elemento, que aqui, ó, deu 7,2, que é um valor entre 7 e 8. Então, a posição é entre o sétimo e o oitavo elemento. Se eu voltar aqui nos dados... Cadê o sétimo e oitavo? Bom, aqui é o quarto, quinto, sexto, sétimo elemento e oitavo elemento, tá aqui os dois. E os dois são iguais também. Se eles fossem diferentes, ia dar uma média, né? Por exemplo, se fosse o 16 e o 17, ia dar a média desses dois valores. Mas deu dois valores iguais, então o valor de P60 aqui vai ser... a média desses dois valores, por mais como eles são iguais, vai dar o próprio valor. Então, com isso, P60 vale 16. Como a gente interpreta isso? Bom, no P60, por exemplo, 60% dos valores são menores que 16. E 40% dos valores são maiores que 16.
porque 40% é o que falta para chegar a 100% dos 60%. Repetindo, 60% dos valores são menores que 16 e 40% dos valores são maiores que 16. Aqui no P30, 30% dos valores são menores que 13 e 70% dos valores são maiores que 13. Então, essa é a interpretação, tá bom? Espero que tenha ajudado, ficado claro, e qualquer dúvida é só perguntar.